Não assista tudo dublado. Polêmica! Hello! Olá! Estamos aqui para comemorar o dia do dublador. Que dia que é hoje? Dia 29 de junho. E a gente vai fazer uma entrevista muito especial pra gente. Por que é muito especial? É uma pessoa muito querida que dublou muitas coisas que a gente gosta. E uma que tá super em alta nesse momento, que é a nossa queridíssima Gwen Stacy do Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Um dos melhores filmes do ano, Que se não está o melhor. Elite. A gente tá falando da Elite. Top, top, top. E é isso. Fiquem com a entrevista aí. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o like e comentem à vontade aí o quanto vocês amam a dublagem brasileira. Eu sou a Tati. E eu sou o Mate. Eu sou Guanda. Peraí, seu nome é Guanda? É africano. Eu sou sul-africana, mas sem sotaque, porque eu fui criada aqui. Bom, vamos lá. Muito obrigado mais uma vez, agora deixando registrado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria imensa ter você conosco. Não sei se você chegou a ver, mas a gente é um canal que ainda está começando, então você com certeza vai fazer parte da história do nosso canal. Isso é uma alegria enorme pra gente. Então, mais uma vez, a gente quer deixar clara essa gratidão nossa. Imagina, gente. Eu fico feliz de estar podendo contribuir, sei bem como é que é. E tamo junto, é isso. No que a gente pudesse fortalecer, bora que bora. Ainda mais pra falar de coisa boa. Então, partiu. Opa, é isso. Mas deixa eu começar já com uma perguntinha que eu quero muito entender. Você entrou pra dublagem porque você gostava de dublar ou porque você gostava de assistir primeiramente? De assistir dublagem? Não, de assistir as coisas, de assistir série, de assistir desenhos, de assistir... E aí você assistiu e falou, eu quero fazer parte disso, ou teve alguma outra coisa? Cara, foi um combinado muito grande de coisas. Eu cresci, sim, assistindo 1 milhão de desenhos, de filmes, coisas que marcaram a minha infância e a minha adolescência, e por causa disso ficou vivo em mim já. Esse é um ponto. Mas influenciou muito, eu não vou mentir, o fato de eu ter a arte tão pertinho. O fato da minha mãe ser do meio também. Eu via não só os corres dela de dublagem, assim como eu estava lá na coxia quando ela estava em cartaz. Eu achava tudo aquilo muito mágico. Eu tive a oportunidade de ver de dentro. E aí, quando eu vi de dentro, eu falei, caraca, eu quero muito fazer isso. Na época, eu pedi para minha mãe para fazer tudo que tinha para fazer. Eu fiz curso de teatro, de dublagem. Eu tinha uns 11 anos. E aí, eu comecei a trabalhar profissionalmente. E teve um momento que, hoje eu consigo ver isso, na época eu não tinha visto, que o movimento da vida adulta, de trabalho, os corres, mobilizava a família inteira para poder me levar para os lugares. Eram os corres que, às vezes, para a criança, pesavam um pouco o rolê, sabe? E aí eu ficava na dúvida se eu queria mesmo, de fato, estar fazendo aquilo. Minha mãe percebeu antes de mim e falou, você quer dar uma pausa nas coisas? Eu falei, quero. Achei que ia fazer medicina, mudei o rumo da vida, aluna exemplar, blá, 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 Pedro II, blá, blá, blá. Mas aí, quando eu estava no 3º ano, eu comecei a estudar musical, eu voltei para dança, e aí eu comecei a fazer tudo de novo, e eu comecei a ver que eu queria aquilo, sabe? Aí a chama da missão reaqueceu, e aí eu bandeei de volta, e aí eu vim numa que eu nunca mais parei até aqui, voltando a estudar e a trabalhar. E é só a dublagem, mas pelo que você falou, você tá em mais coisa, teatro, muito mais coisa. Sim, eu costumo me chamar de orgulhosamente múltipla, o que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu não consigo dizer que eu sou uma coisa só, assim. Talvez se eu precisasse dizer uma palavra, eu diria atriz, porque eu acho que o que me move é contar histórias. E a dublagem é uma forma linda de contar histórias, de ser canal para algo além de mim e para poder deixar aquilo transpassar e chegar em alguém. Então, eu faço isso através
da dublagem, do palco, da câmera, da dança, do canto. Eu vou deixando isso permear tudo, porque é isso que me dá o tesão de viver, sabe? Assim. Nossa, qual que é a sensação que quando você se assiste? Você se assiste depois as dublagens que você faz? Qual que é esse sentimento? Eu sou chata. Eu sou chata. Porque, querendo ou não, a gente acaba criando um senso crítico, né? Eu sempre digo isso, que dublagem é costume. Você se acostuma a prestar atenção naquilo. Então, quanto mais você ouve, mais você conhece, mais você entende os pormenores da técnica que muita gente que não conhece fala, gostei, não gostei, ponto. A gente começa a entender, mas a gente fala, gostei por causa disso, não gostei por causa disso. A gente começa a dar aula, gostei por causa disso, e não gostei por causa disso. Então, você aplica a mesma coisa no seu trabalho. Então, eu gosto de me assistir justamente para ter um parâmetro, assim. E eu consigo identificar pontos de melhora sempre, e eu acho que é por isso que eu pessoalmente, eu não digo nem de fora para dentro, mas de dentro para fora, por isso que eu sinto que eu evoluo, porque eu vou buscando esses lugares de melhora e lembrando sempre do porquê que eu faço as coisas, sabe? Mas eu sou chata. Todos nós somos. Quando a gente assiste a própria coisa, quando a gente faz alguma coisa e a gente vai assistir, a gente fala, pô, acho que dava pra ter melhorado aqui, eu acho que eu podia ter feito melhor. Aí realmente. Não tem jeito. E, assim, se você tivesse que falar pra gente qual foi o trabalho mais importante pra você, que você mais gostou de fazer, qual seria? Poxa, vocês me pegaram na crista da onda. Eu não tenho como não dizer Gwen Stacy nesse momento. Eu não tenho como não dizer Gwen Stacy nesse momento, porque ela já foi um presentão quando ela chegou no primeiro filme, já foi uma delícia, mas o arco que ela tem de personagem nesse filme me trouxe não só uma sensação que eu senti poucas vezes na vida de pertencimento, porque assim, na dublagem a gente é desapegado, a gente tem que ser, né? A gente começa de manhã, a gente dubla uma parada, de noite a gente dubla outra, de tarde outra, daqui a pouco o personagem morre, a série termina, o filme acaba, e a gente não tem como se apegar com essas coisas. Então, eu meio que cresci alimentando o desapego para não sofrer, porque eu sei que a circularidade é grande. Mas ela me trouxe uma sensação de pertencimento muito grande, de torcer pela obra, sabe? De esperar a obra. E aí, quando chegou esse filme agora, e eu vi como que ela cresceu, como que a personagem cresceu, não só na dramaturgia, mas na personalidade, sabe? Nos dramas intensos. E como que isso mobilizou a mim mesma, por saber que era esse produto, esse tipo de produto. Mobilizou a responsa, né? Uma responsa e mobilizou também a atriz, porque trouxe camadas novas, importantes para o meu crescimento, fez um marco que agora vai ficar para sempre, sabe? Então, nesse momento é impossível dizer outra. Eu assistindo os filmes, a gente consegue perceber uma mudança muito forte ali na presença da Gwen no primeiro e no segundo filme, né? No primeiro filme, aparentemente, ela é quase um sidekick ali e um interesse amoroso do Miles, e no segundo ela é praticamente a força que move todo o filme. É ela que faz tudo acontecer. E como que é um processo de dar vida para um personagem que toma uma importância tão grande assim dentro do filme? Olha, eu até escrevi sobre isso no meu Instagram. Aliás, posso divulgar? Claro, fica à vontade, pode divulgar o que você quiser. Luísa César, Luísa com Z, César com S, todas as artes que eu me meto, eu jogo lá de alguma forma. Mas enfim, eu vi sobre isso lá. Que quando chegou o primeiro, lá em 2018, lá nos primórdios, parece que tem tanto tempo, mas tem, né? Tem o quê? 5 anos? Uhum. Eu lembro que eu fiquei nervosa com aquilo, né? Com tudo aquilo que ela estava trazendo para mim, e foi um desafio bom, mas eu senti o nervosismo. Nesse, eu não senti esse nervosismo porque eu não estava me colocando... Como é que eu vou explicar isso? Eu não estava me colocando num lugar egóico de será que eu vou fazer bem, será que eu não vou fazer bem? Eu estava completamente à disposição. A minha sensação em estúdio era que eu estava abrindo olhos, poros, coração, tudo para poder absorver aquilo que a imagem estava me dando. Porque é um produto
lindamente produzido por todas as cabeças pensantes que pensaram tudo muito no detalhe, foram muitas. Então, eu sabia que naquelas imagens, no modo como a voz original em inglês estava falando no meu ouvido, a trilha, tudo aquilo estava me dando informação. Então, mais do que ficar preocupada em não deixar alguma coisa passar, eu estava aberta, sabe, para ser canal. Então, todas as dúvidas que eu tinha, claro, eu tirava com o Manolo, que foi o diretor Manolo Rey, que foi genial e deixou... É tudo muito mais fácil quando você tem um diretor que fecha contigo, que entende a demanda do produto, que te escuta, que explica o que ele não gostou. Então, assim, isso torna tudo muito mais fácil, né? Eu sou uma atriz que gosta de direção, quando ela chega junto, principalmente. Mas todas as dúvidas que eu tinha, eu pedia para ver de novo, eu bebia do olhar dela, eu bebia do movimento que ela tinha, eu bebia do diálogo que estava acontecendo. Então, acho que as maiores forças motrizes para mim desse trabalho foi acreditar em tudo que eu vim estudando até aqui, conectar absolutamente com tudo que a imagem estava me dando, dublagem é imagem, e abrir todos os poros físicos, mentais, psicológicos para deixar aquilo passar por mim, sabe? E é o tipo de coisa que eu sou chata, e eu achei coisas que eu poderia estar fazendo melhor. Eu fiquei feliz, porque o resultado que eu queria de deixar passar e atravessar o que a imagem estava dando, para mim eu alcancei. É sobre isso, para minha dublagem, sabe? Não, fantástico. E quando você recebeu o papel lá em 2018, você já imaginava que ia ser uma proporção tão grande? Tipo, você dublou um filme que ganhou um Oscar. Não. Foi muito gostoso essa repercussão toda, porque dá para ver que o filme é... Esse principalmente, né? Mas os dois são revolucionários em vários níveis. A animação, desenho, dramaturgia, tudo junto. E já era muito legal para mim naquela época 2018, 2019. Mas agora, eu não tinha a menor ideia, porque assim, eu não sou a maior fã de cultura geek que existe no mundo. Na verdade, eu conheço bem pouco. Me forço a continuar assistindo os filmes de herói para estar atualizada, porque quando saiu no cinema, eu quero assistir, mas eu não assisti os outros 15, então eu preciso correr atrás. Então, eu não sou a pessoa que sabe? Então, eu não tinha a dimensão dos quadrinhos, por exemplo, de que a Gwen Stacy era Gwen Stacy. Eu fui fazer um teste, aí eu fui falar com meu amigo, vem cá, eu fui dublar Homem-Aranha. O que você sabe da Gwen Stacy? Caralho, Gwen Stacy! Eu falei, ih, caramba, fala as coisas. Mas eu não quis saber spoiler. Eu tenho aversão a spoiler. Então, eu não quis saber o que acontece, o que ela faz, o que ela morre, ela vive. Eu não quero nem saber o que as pessoas estão achando que pode acontecer nesse terceiro filme. Deixa que quando eu for dublar eu vou descobrir. Eu não tinha a menor ideia de que ela ia ganhar essa proporção e de que ela ia ganhar tantas camadas no início. Sim. O arco dramático dela nesse segundo filme mostra, tipo, lá dentro do coração dela tudo que se passa com ela, né? Isso é algo muito bonito, tipo, me ganhou muito nesse segundo filme, essa presença e todo... como a gente conseguiu mergulhar dentro da história dela e ver realmente o que se passa com ela. Isso foi muito bom mesmo. É uma mensagem bem forte, né? É sensacional. Muito. É muita humanidade para um filme de herói. Eu acho isso sempre revolucionário, né? Para a gente não cair nos grandes efeitos especiais, nas grandes habilidades, né? E, enfim, a gente tem muita humanidade. Todos os diálogos, né? Muitos dos diálogos com o pai, até do Miles com a mãe, com o pai, todos estão recheados de humanidade. Então faz todo o resto brilhar. E fala pra gente, como que foi o início de quando você falou assim, meu, eu realmente quero viver disso aqui, eu quero fazer isso daqui pro resto da vida? Como é que foi o início? Como que essa chama ardeu dentro do coração? Cara, a época do vestibular, ela foi caótica, foi dúvida, questões existenciais, crises existenciais, porque eu percebia claramente duas forças me levando. E aí demorou um pouco até eu entender
tudo começou porque eu estava repetindo a mesma frase várias vezes. Tipo assim, ai, se isso não fosse tão difícil, ai, eu fazia isso pra caramba, hein? Olha, se isso não fosse uma profissão tão estável, eu ia fazer isso da vida. E aí eu ficava repetindo tantas vezes, pra mim mesma, que uma hora eu ouvi. Eu pensei, caraca, é isso? Então se eu pudesse, eu faria. Então o que me prende, sabe? Aí eu comecei a ver que o que me prendia era a vontade de ter uma segurança financeira de uma carreira estável. Digo isso entre aspas, não é que as carreiras não sejam estáveis, mas aos poucos estou entendendo que esforço é esforço em qualquer lugar. Garra, disciplina em qualquer lugar. Então, se eu fizesse medicina, numa carreira estável, eu ia ter que suar a camisa tanto quanto eu suo a camisa fazendo arte. Então, o que ia me mover mais? Ia ser fazer o que eu gostava e isso ia fazer com que eu superasse as dificuldades e ganhasse novos fôlegos e lembrasse por que eu estou fazendo isso, ou fazer o que era estável, o que eu achava que era importante, mas esmorecer a cada esquina porque eu não estou tão empolgada, eu não sei se era isso que eu queria mesmo ter feito, sabe? Eu não tinha essa clareza toda lá com 18 anos, jamais, mas eu comecei a tatear isso. Quando eu comecei a tatear isso, eu falei, cara, eu consegui me imaginar fazendo teatro, voltando a dublar e fazendo isso da vida, sabe? Tendo esse lugar, esse olhar de que os dias não precisam ser iguais. E isso não é ruim, né? Dar atenção a diferentes objetivos e produções que depois acabam e recomeçam são coisas que me estimulam mais do que me dão medo. O que me dá medo é toda essa organização e esse medo que geralmente se instaura de que artista vai morrer de fome. E aí a gente cria esse estigma. E aí, quando eu me dei conta de que isso era tão importante assim para mim, eu pensei, não, peraí, eu tenho um exemplo em casa. Minha mãe decidiu mudar tudo quando eu estava mamando, sabe? E claro, ela teve todo um suporte, ela teve muito amor e muita gente dando apoio para ela, mas eu também tenho. Eu tenho um exemplo na minha cara de que é possível. Então, assim, não é possível que não é possível. Então, desde aquele momento, eu não consegui repensar, assim. A decisão que eu tomei foi sempre para sempre, assim, porque todas as vezes que eu passo por quaisquer instabilidades na carreira, eu nunca penso em desistir. Eu penso em talvez descansar, penso em talvez mudar o rumo, penso em reformular, respirar, como diz minha mãe, descansar, porque ao invés de desistir, descanse, respire, mas nunca me passou na cabeça desistir, porque isso me alimenta. Então, demorou a cair essa ficha, mas quando virou, eu não olhei para trás mais, sabe? Quando faz o que gosta, né? Assim, a sabe? paixão não tem que pague isso no fim, né? Não tem que pague, vontade de acordar, sabe? Às vezes eu sinto que tem muita gente que fala sobre tédio. Eu consigo dizer que de tédio eu não morro. Eu posso... Tem outras 1000 maneiras possíveis, mas de tédio não, sabe? Porque eu realmente aprecio todas as camadas do processo e quanto que ele me engrandece como ser humano. Então tá tudo interligado para mim, não adianta. E essa sua história, assim, você consegue conectar com os personagens, especialmente com a Gwen Stacy, que é uma personagem muito aventureira. A gente vê ela que tem um espírito aventureiro. Você tem uma relação, assim, forte com esse personagem? Cara, eu adoro dublar mulheres poderosas, ponto final. E ela já é uma mulher uma acrobata do ar na testa. Já é maravilhoso. Mas ela traz também um lado que me deixou em reflexão, que é quando ela é Mulher-Aranha, ela tem um senso de humor, né? Quando ela veste a máscara, tem um senso de humor que às vezes na vida ela fecha, e isso me botou em reflexão sobre várias coisas, sabe? Porque, no geral, artista tem essa coisa do que é aberto para todo mundo, né? E fala com todo mundo, e é simpático com todo mundo. Mas existem mundos privados que a gente precisa saber administrar tanto quanto os mundos que todo mundo vê, sabe? A internet me deu uma dimensão muito grande disso. Eu tinha um
Tem um canal no YouTube chamado Viva de Boas, que está em pausa agora, mas teve uma época que eu precisei me afastar, porque eu precisava sempre entender quais eram os balanços entre o tempo que eu dava para mim, o tempo que eu dava para a carreira, o tempo que eu dava para fora, o tempo que eu dava para dentro, sabe? Todas essas variáveis e olhar a Gwen Stacy, eu estou fazendo essa conexão aqui agora com vocês, não tinha pensado com tanta precisão, mas a Gwen Stacy, ela traz esse olhar porque ela vai para o extremo, né? Ela se fecha completamente. Então, foi muito precioso para mim ter esse ponto de vista de onde a gente pode chegar quando a gente não se abre, sabe? E quando a gente não entende o valor do grupo, não entende o valor da unidade. E eu sinto que ela vai ornando isso. Miles também vai fazendo isso. Porque ele queria ser da galera, depois ele encontra a galera, depois ele não quer mais ser da galera, porque a galera não tá muito bem. Então, assim, esse é um ponto muito importante para mim, eu acho, que esse filme traz, não só para mim, como para qualquer pessoa que assista. O que é o estar junto, o que é o estar sozinho. Você pode contar com as pessoas. A cena... Pode dar spoiler aqui? Claro. Né? A cena, quando o reencontro com o pai, no final, é um momento de abertura emocional enorme, sabe? Sim. E ele procurou, e ela procurou, e no final o afeto chegou. Então, eu acho isso sempre muito transformador, sabe? No final das contas, o afeto como ponto de transformação de tudo, de todos os personagens. Então... Sim. E você consegue ter algum feedback do público, tipo, de ter algum contato com o que o público viu do seu trabalho, o que eles acharam do seu trabalho? Porque para algumas produções a gente vê quando são os atores e as atrizes, tem uma audiência que realmente acompanha bastante. Mas quando a gente vê de dublador, eu pelo menos eu não conheço, por exemplo, premiações que tem para dubladores. Eu não vejo muitos eventos, igual a gente esteve recentemente no evento da Netflix. A gente não vê uma presença assim muito grande assim de valorizar esse trabalho, que é um trabalho muito importante e que é fundamental pro crescimento das produções. Você tem um acesso, um feedback do público? Eu sinto que o que me fez ter essa dimensão foi o público. Foram as pessoas, justamente por ser um produto que envolve a expectativa de muita gente, né? Eu acho que move mais quando as pessoas gostam, porque cria-se uma expectativa e quando a expectativa é superada, a gente, cara, é isso! E fica todo mundo feliz. Então, eu recebi muitos comentários e ainda recebo de pessoas dizendo que, e esse é o melhor comentário para mim, que casou, que a Gwen Stacy, a voz da Gwen Stacy é a minha, que no caso não é só a minha, né? Que tudo muda quando a gente está na bancada, mas que a pessoa acredita que aquilo está em português, que tem humanidade ali naquele lugar, naquela imagem. E isso, para mim, é um dos melhores elogios que podem haver no mundo, porque, no final das contas, a gente falou já sobre isso, eu falei aqui, é para contar histórias, ser atravessado por essa história e chegar do outro lado. E eu recebi uma quantidade de feedbacks tão linda. Eu sempre printo para não perder nunca mais. E eu tenho 1 milhão de prints no meu celular, muitos. E prints que não só me deixam a percepção de que não sou só eu que gostei do filme, porque eu sou coruja, mas que o filme de fato é muito bom e de que o caminho de acessar a atuação que eu quero, a atuação que eu acho que transforma, tá chegando, sabe? Tá no caminho, tá no processo, pelo modo como as pessoas vieram falar. E isso eu acho que em relação a vários, o Cadu me falou isso também, em relação ao modo como as pessoas falam com ele, porque é muito lindo perceber que é engraçado, as pessoas vêm atrás dos dubladores para falar sobre isso, mas falam da obra no geral, falam de como a dublagem serviu à obra. Isso é muito bom, não é só a sua voz é muito boa, fala do todo, sabe? Então isso é mágico, assim, como atriz, como dubladora, como artista, é sempre uma meta. Dessa vez deu bom. E a gente sempre ouve falar, né, de que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo.
Isso a gente ouve em qualquer lugar que a gente vai. E hoje, a dublagem que você fez da Gwen é a animação do ano, é a animação do momento, é a animação que tá todo mundo falando, tá em todo lugar. Como é pra você, pô, sabendo que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo, saber que, pô, o filme que você dublou tá sendo o filme do ano? Ai, é gostoso demais. É gostoso demais, porque acho que é aquilo, a gente estava falando sobre isso também mais cedo. Quando a gente se mete a viver de arte e a gente sabe o rolê que é, a gente faz de um tudo. E tá tudo certo. A gente vai fazendo de um tudo. Mas fazer coisas das quais a gente se orgulhe profundamente é sempre uma meta. Sempre uma meta. Então, fazer parte, claro, é muito legal que todo mundo esteja falando do filme, óbvio. O ego fica feliz, né? No final das contas. Mas mais do que isso, o filme é bom porque a dublagem tá boa, porque a animação tá revolucionária, porque a trilha tá incrível, porque a dramaturgia tá muito boa. Tá tudo tão bom que, para mim, ingressar essa galera, ingressar todo esse caldo, como artista é muito estimulante, sabe? É tipo, que bom que eu tô contribuindo para isso. E isso tá contribuindo para mim também, porque é sempre uma via de mão dupla. Então, poder trazer crescimento para o filme e deixar que o filme traga para mim, estar entrelaçada, é delicioso, cara. É o tipo de experiência que a gente, como artista, busca o tempo todo. E o próximo filme já tá aí na porta, né? Quando você recebeu lá em 2018, você já sabia que ia ter tantos outros filmes assim, ou você só sabia do de 2018 e ainda não sabia que ia ter mais? Eu sabia do de 2018 e alguém me falou, no quadrinho tem mais história. Eu falei, beleza, vamos ver. Mas não sabia ao certo do que ia acontecer. Depois que eu descobri que ia ter a segunda parte, que era dividida em 2 filmes. Então eu já sabia que, dublando esse, eu já sabia que teria um terceiro. E agora eu tô empolgadona, assim, tanto quanto cada um de vocês. Já me perguntaram, inclusive, numa outra oportunidade, assim, mas vem cá, você não sabe nada, assim? Você tá fazendo um charme? Não? Tem uma informação aí? Adoraria ter, mas não tenho. E tô tão ansiosa e empolgada quanto cada um que assistiu o filme e assistiu aquele final e falou, meu Deus, para onde vamos, sabe? Eu tô no meu Deus, para onde vamos? Filme, meu Deus, para onde vamos? Gwen, sabe? A expectativa de entender como que ela vai atravessar por mim de novo e aonde ela vai dar. Então, é quase uma ansiedade dupla. Nossa, nem me fala. Eu tenho uma pergunta já, mas indo pro lado técnico. Tem alguma parte do processo de dublagem, de dar vida pro personagem que seja mais desafiador, assim, que seja mais difícil? O que é? Como que funciona isso? Eu acho que tem momentos diferentes da jornada que facilitam ou dificultam. No início, eu sempre digo isso em aula, em sala de aula quando eu dou aula, no início, tudo é muito caótico, porque você está misturando o tico e o teco, você está misturando o tico da interpretação e o teco da técnica ao mesmo tempo. Então, se você só der atenção à técnica, a sua interpretação fica robótica, você tá tudo certinho, mas você não tem vida ali. E quando só tem o tico na interpretação, você tá cheio de vida, mas também tá tudo fora do lugar, então não é dublagem. Então, num primeiro momento, coordenar essa galera é o grande desafio. Hoje, para mim, eu sinto que o desafio maior é entender o percentual de entrega. Não sei se esse é o melhor termo, mas eu vou explicar para ver se vocês pegam comigo. Vocês com certeza já devem ter visto em dublagem um personagem que está com uma dublagem tão naturalista, tão pequena, que não tem muita vida. Que passa meio batido. Mesmo que o personagem esteja cheio de nuance, a dublagem está com pouca nuance. Não tem muita vida ali. E vocês também já devem ter visto o contrário, que é quando tem um excesso de energia que torna tudo um pouco teatral e às vezes não está casando com o que a imagem está trazendo. Então, acho que hoje o maior desafio é fazer uma análise inteligente do tamanho
que aquele personagem está precisando. Nem mais nem menos, a conta, sabe? Para parecer que a voz está de fato saindo dali, porque você está fazendo o mesmo esforço que o personagem está fazendo, você está abrindo a boca no mesmo tamanho que ele tá abrindo. Então, é equiparar, assim, sabe? Nem mais nem menos, a conta. E, para mim, a conta é muito mais sensorial, é no olho, sabe? É olhar o olho do personagem ou entender a essência do movimento da mão, porque o movimento da mão está demonstrando uma sensação. Então, deixar aquilo te permear, sabe? Porque é realmente um ajuste muito fino, entender o tamanho certo das coisas. Eu acho que é isso que torna, uma das coisas, né? Mas para mim é uma das coisas que mais torna o trabalho bom, excelente. E é onde eu mais miro hoje em dia. Muito legal. E como que é o processo da dublagem? Você primeiro assiste o filme todo antes, ou você vai vendo cena por cena ali, vai aprendendo junto ali, como é que é? Eu adoro essa pergunta, porque eu fico pensando na realidade de assistir tudo antes, e seria tão bom. Nossa, eu fico imaginando ver Gwen Stacy, estudar personagem, escrever, tal. Não tem isso, assim, não tem. Nossa. E chega no estúdio e a gente descobre o que vai acontecer ali. Pouquíssimas, raríssimas vezes a gente vê antes, quando tem algum furo de reportagem, assim, sabe? Tipo, consegui o arquivo antes de mostrar. Mas cinema, nunca isso é possível, sabe? Então, a não ser que você seja o diretor da produção também, você tem que ver antes, mas não é uma coisa que acontece. A gente chega em estúdio e a gente vai meio que cena a cena. A gente divide o texto em loops, que são pedaços de 20 segundos, só pra gente se localizar, né? E a gente vai vendo de X loops em X loops, a gente vai vendo de cena a cena, assiste aquela cena, ensaia aquela cena, grava aquela cena e passa adiante. E o que a gente não dubla, a gente não vê, porque não tem tempo para isso. A gente vai exatamente onde, nos loops que a gente tá, que o personagem tá. Já fizeram esse levantamento antes, então a gente vai certeiro. Então, é um trabalho de muita atenção. Esse lugar que eu falei para vocês do olho, do olhar, da intuição, é muito porque a gente não tem o tempo de destrinchar e deixar aquilo entrar de forma gradual. Aquilo tem que vir logo. Então, a gente tem que abrir os canais de percepção ao máximo possível, de atenção ao máximo possível, porque a gente vai assistir aquilo ali e a gente vai gravar. Então, a gente tem que deixar tudo aquilo passar em pouquíssimo tempo. Então, não assistimos antes. Quase nunca. E pelo jeito você vai se emocionando junto ali enquanto vai gravando, né? Junto. Exatamente. Se vier, melhor ainda, porque aí a gente analisa isso. Sim. Muito legal. Muito legal. Deixa eu perguntar, você assiste tudo dublado? Não assisto tudo dublado. Polêmica! Mas eu sempre falo isso. Eu sou uma artista, eu sou uma pesquisadora de arte. Então, seria impossível para mim assistir tudo dublado, porque eu também pesquiso inglês, eu também pesquiso outras línguas, eu também pesquiso a atuação daquela pessoa. Então, me interessa perambular um pouco por tudo, sabe? Então, o meu processo, quando as pessoas assistem coisas comigo, coisas recorrentes, né? Que estão sempre por perto, eu falo, olha, se eu quiser mudar para dublado daqui a pouco eu posso? E se eu não gostar, eu posso mudar para legendado de novo? A gente está assistindo legendado que eu gosto desse ator, mas eu posso ver essa cena dublada porque eu sei quem dubla é fulano e eu quero muito ver como é que ele fez. É um processo um pouco assim, para que eu possa aproveitar um pouco de tudo. Sim. Inclusive, é uma das coisas que eu falo para as pessoas que falam que não gostam de dublagem, preferem sempre assistir legendado. No fundo, é você que faz a sua experiência. O importante é isso. Mas abra-se a possibilidade de ver como é o legendado, o dublado, entenda, crie seu próprio senso crítico, porque aí você vai dominar muito mais o que você está assistindo e por que você está assistindo do jeito que você está assistindo. Então, eu assisto tudo junto e misturado. Às vezes começa a série dublada, termina o legendado e vice-versa. Adorei. Você reconhece a voz das pessoas, fala, você nem sabe que fulano tá dublando, mas você ouve a voz, eu acho que eu conheço
tal pessoa. E às vezes as pessoas, acho que as pessoas também às vezes reconhecem sua voz em alguma coisa. Eu reconheço com frequência, querendo ou não, são vozes que a gente ouve há anos, né? Então, e muitos são amigos pessoais, enfim. Então, eu não só reconheço alguns, como quando não reconheço, eu fico, meu Deus, quem é esse que eu não reconhecia? Aí eu procuro o nome e falo, caraca, fulano, eu reconheci fulano, que legal. Porque é bom também quando não existe uma marca tão marcante de voz. Quando as pessoas falam para mim, eu ouço isso com alguma frequência, caramba, eu não reconheci sua voz, eu não sabia que era você. Isso não me deixa, ai, poxa, não me reconheceu. No fundo, eu acho bom, porque não é a marca da Luísa que tá ali. Alguma coisa aconteceu que virou outra coisa, que colou naquela personagem mais do que colou em mim. E isso é bom. Mas quando eu não reconheço, eu fico pensando, quem foi que me enganou? Quem foi que não deixou claro? Trabalho tão sabe? Então, acabo indo buscar quem eu não reconheço. Muito bom. Luísa, muito obrigado. A gente tinha combinado que ia ser 30 minutos. Não quero mais tomar o seu tempo aí. Muito obrigado mesmo, de verdade, mais uma vez. A gente realmente gostou muito e aí a gente foi atrás e a gente falou assim, deixa eu ver quem que ela dubla. Ela dubla fulano, ela dubla ciclano, meu Deus, que da hora, meu Deus. Foi. E aí, antes da gente entrar aqui, foi muito legal. A Tati me perguntou, fala pra mim de novo tudo que ela dubla pra eu lembrar, pra eu ter em mente. Aí foi falando ela, não acredito, ela também. Então a gente realmente gosta, a gente aprecia o seu trabalho muito e é uma gratidão imensa ter você conosco. Se você quiser divulgar não só o Instagram, mas quiser divulgar outra coisa também, algum projeto que está envolvido, fica à vontade. E também uma mensagem final aí, se você puder deixar pra gente, nós como fãs aí de dublagem, fãs de filmes e séries, né, que nós somos, deixar um recadinho, uma mensagem pra gente, por favor. Ai, bom, vou fazer um compiladão. Queria agradecer a vocês pelo convite e vocês foram atrás de quem foi atrás de mim, foi um processo. Eu achei muito que vocês tenham tido essa dedicação, principalmente em prol de falar bem da dublagem brasileira. Assim. Minha mãe levantou uma hashtag que é Defensores da Dublagem, e eu posso dizer que vocês são, pelo modo como vocês se comportam, né? Que vocês não só consomem, como valorizam a dublagem, a boa dublagem, né? Então, obrigada por, de alguma forma, me trazerem aqui, por valorizarem a dublagem, por fazerem esse trabalho aqui. Desejo muita sorte nesse canal para vocês, muita mesmo. É um rolê, é um processo, mas se é isso que bate no coração de vocês, sigam. E essa é uma mensagem que eu posso deixar no final. É clichê, mas eu não ligo. Encontrem o que faz o coração de vocês pulsar, o que dá vontade de fazer mesmo. Que você quase não encontra preguicinha, porque você está tão empolgado para fazer, que você vai e faz. Mesmo que soe estranho, mesmo que seja um hobby, não larga, sabe? É por você mais do que por qualquer pessoa. E quando a gente faz esse tipo de coisa, eu tendo a achar, eu realmente acredito nisso, acessa as pessoas que precisam ser acessadas e transforma pessoas no caminho. Porque, para mim, é o amor em ação, sabe? Então, isso aqui está mobilizando um monte de coisas que vocês nem sabem ainda. Então, se isso move vocês, sigam, toda a sorte do mundo. Me mandem esse link pelo mesmo e-mail quando ele sair, para eu poder assistir Pode também. Deixar. E aí, para quem não me conhece, segue lá no Instagram, @Luiza com Z, César com S. Tem um canal no YouTube também que está desativado, mas não está desativado, está lá. Mas está para vir coisas novas depois de um bom longo inverno, chamado Viva de Boas. E tem um @ de um espetáculo que é um solo teatral que eu levantei no ano passado, chamado Menina Lua, que ainda tem muito chão pela frente, e chama meninalua.espetáculo no Instagram. Então acompanha a gente lá, porque vão ter vários movimentos, e vai ser um prazer ter vocês por lá acompanhando. E é isso. Muito obrigada. Hashtag Defensores da Dublagem, sigamos. É isso. Adorei. Muito obrigado. Obrigada, Lu. Um beijo. Gente, um beijo, boa noite. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei. Deu uma dor porque acabou. Deu.
Deu uma dor muito grande. Eu queria que esse vídeo durasse pra sempre. Eu queria que essa entrevista continuasse pro resto da minha vida. Porque eu tava amando esse papo. Mas teve que acabar, não teve jeito. Aquela história, né? Às vezes, parte da jornada é o fim. Então, muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Se você olhar aqui embaixo, aqui na nossa descrição, você vai encontrar o link da Amazon, nosso link de afiliado que você pode comprar por lá. Faz o seguinte, não vai comprar nada agora? Salve esse link nos seus favoritos. Quando você for comprar, você acessa por esse link. E, é a Amazon normalmente. A diferença é que esse é um link de afiliado. Você vai comprar pelo mesmo valor, só que a gente vai receber uma ajuda aqui também. Pra continuar esse sonho, como a gente falou tanto aí no vídeo hoje. Exatamente. Isso é o que faz o nosso coração pulsar. Isso é o que nos move. Então a gente está em busca de continuar isso daqui e vamos em frente. Muito obrigado. Envie esse vídeo para todo mundo que você conhece. Todo mundo precisa conhecer o trabalho da Luísa César. Todo mundo precisa conhecer o trabalho grandioso que é a dublagem brasileira. Muito obrigado. Um beijo e até uma próxima. E sigam a Lu nas redes sociais também. Isso aí. Beijão!